Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Tem um tempinho que eu não gravo vídeos e eu estava vendo aqui um tema interessante que eu falei, eu vou gravar um vídeo pro pessoal para comentar como é que a gente pode melhorar o benefício de vocês com base nesse texto que eu li. Talvez alguns de vocês já tenham visto por aí pela internet. Vamos lá para o computador, porque eu preciso mostrar no computador. O nome é tribunaonline.com.br e ele fala dos erros que foram encontrados pela justiça que levam à revisão de um benefício do INSS, né? Então, tá aqui 10 erros que podem aumentar a sua aposentadoria no INSS. Vamos lá. Então, primeiro, ele fala de erro no cálculo do tempo de contribuição. O que é que pode acontecer? O INSS pode não reconhecer alguns períodos que você contribuiu, alguns períodos que você tem em carteira, ele pode não ter recebido essa informação e essa informação não consta no seu CNIS. Vou abrir aqui um CNIS que eu preparei para a gente poder analisar durante o vídeo. Eu preparei um CNIS e uma carta de concessão. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Eu cobri os dados importantes aqui, né, que podem levar à identificação da pessoa, e eu cobri eles com essa imagem aí. Aí tem aqui um padrão de uma carta antiga, uma carta de concessão antiga, que fala sobre auxílio por incapacidade temporária. Esse aqui é de 2021, é um pouco antigo, mas dá para entender a ideia. O que ele leva em consideração aqui para fazer o cálculo? Ele também leva em consideração o tempo de contribuição para fazer o cálculo da sua aposentadoria. Então ele vai analisar o tempo de contribuição que você tem e vai utilizar aqui no cálculo do valor. Nesse caso aqui, como era um auxílio doença, né, por incapacidade temporária, a pessoa só tinha 2 anos de contribuição. No caso da aposentadoria não vai ser esse, vai ser um período maior. Então suponhamos que você tenha trabalhado de carteira 38 anos e lá no INSS só consta a informação de 35 anos ou menos. É possível que com esse reconhecimento do período de trabalho que você teve, você aumente o valor do seu benefício, caso você esteja aposentado, ou que você reduza o tempo que você precisa trabalhar para, por exemplo, entrar numa regra de transição e conseguir se aposentar mais cedo. Então você tem que comparar o que diz o CNIS é esse documento aqui, ó. Eu tirei aqui os nomes, mas ele leva em consideração que desde quando você iniciou sua contribuição para o INSS até a data que aposentou. Então ele tem aqui, ó, competência, você vai olhar isso aqui, ó, mês a mês, ó. Tem constando aqui, ó, 8 de 2007, 9 de 2007, 10 de 2007, 11 de 2007, 12 de 2007, 1 de 2008. Então ele leva todo o período que a pessoa contribuiu, tem que estar aqui no CNIS. Se tiver na carteira e não tiver no CNIS, significa que o INSS não vai considerar esse período, porque tem que estar no CNIS, é o documento mais importante que tem para quem quer conseguir qualquer coisa no INSS. Então você tem que analisar se o seu CNIS ele está parecido com a sua carteira, na verdade igual, né? Tem que estar a entrada e saída igual do CNIS. Então às vezes acontece de ter um tempo que consta na carteira e não consta no CNIS, às vezes fica um espaço sem contribuição e aí você tem que provar o que foi aconteceu, se você ficou doente, se você não trabalhou, se você trabalhou e a empresa não informou. Isso vai fazer uma diferença no seu benefício, certo? Esse aqui é o primeiro erro que pode acontecer no INSS, que é o erro do tempo de contribuição. Se acontecer isso aí, você está aposentado, você pode revisar. Se for antes de aposentar, você pode comprovar esse tempo para poder se aposentar mais cedo. Se você quiser revisar seu benefício, você tem até 10 anos a partir do primeiro recebimento para fazer a revisão. Então, digamos, hoje agora está em fevereiro de 2025. Você tem que ter começado a receber o benefício até fevereiro de 2015. Se você recebeu antes, você não consegue mais revisar, a não ser que você tenha feito um requerimento administrativo de revisão já e que ele tenha sido negado depois. Aí você ganha um pouco mais de prazo para poder fazer esse pedido, né? Ou esteja na justiça, aí não vai contar porque já está na justiça, já está lá a discussão. Mas tem que ser 10 anos a partir do primeiro recebimento para você poder fazer esse pedido de correção. O erro no valor das contribuições. A contribuição é essa daqui, ó. Além do tempo, que está aqui o mês, por exemplo, que ele contribuiu, a gente também tem o tempo, o valor de que foi contribuído. Então, nesse caso aqui do exemplo, a remuneração considerada foi R$420. Digamos que você tenha ganhado mais, mas não consta aqui.
toda empresa ela tem que informar para o INSS quanto que ela está pagando ao empregado, mas às vezes acontecem erros. E antigamente, a gente está falando aí na década de 80, 90, a informática não é igual hoje, então não tinha muito erro. Hoje o cruzamento de dados é maior, acontecer erro é mais difícil, mas naquele tempo acontecia muito. Então você tem que olhar, os cálculos vão ser considerados a partir de julho de 94, é o que a lei fala. Então tudo que está no seu CNIS depois de julho de 94 tem que entrar no cálculo. Então vai ter período lá que vai estar sem nada, você tem que ver o que aconteceu. Por exemplo, estava numa demissão, recebeu uma rescisão, mas e não trabalhou. Aí você vai ter que olhar sua carteira e ver, e comprovar com documentos que você tinha da época. Então você tem que comprovar o seu salário que você recebia da empresa, e se você pagava por fora no carnê, você tem que ter o carnezinho, caso ele não conste aqui, para você comprovar o valor total que você recebia. Se você não tem, digamos que você tem um período que você trabalhou, como a gente já viu aqui, 7 anos, 6, 7 anos, e não consta o valor que você recebeu, só consta que você trabalhou naquela determinada empresa por 6 a 7 anos. Se não consta o valor, o INSS vai considerar como salário mínimo. E aí pode acontecer o quê? O INSS não considera valor algum e considera só o tempo de contribuição, que a gente já viu aqui, ou o INSS considera como salário mínimo. Pela lei tem que considerar como salário mínimo, mas suponhamos que você tenha recebido mais do que salário mínimo. Você tenha recebido 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. A regra para fazer o cálculo da sua aposentadoria é pegar tudo que você pagou desde julho de 94 até o ano que você aposentou. Então, por exemplo, se você apostou em 2020, ele vai pegar tudo de 94 até 2020 em valores. Mas o tempo de contribuição ele vai considerar toda a sua vida, porque em julho de 94 teve a mudança para o plano real. Então, o governo passou a considerar o plano real. Antes era cruzeiro, cruzado, e teve todas aquelas trocas de moeda. Então, o governo meio que descartou aquilo, e isso era discutido lá na tese da revisão da vida toda, né, para considerar aqueles períodos. Mas o governo resolveu descartar e falou, não, só vamos considerar agora, a partir do real, né, de julho de 94, que a pessoa contribuiu. Então, se você trabalhou, ele vai contar com o trabalho, porque isso aí vai usar para você se aposentar. Mas, no cálculo, não vai aparecer. Deixa eu ver se eu tenho, deixa eu ver aqui ó, o exemplo de cálculo aqui, ó. Pronto. Esse cálculo aqui, ele levou em consideração todos os períodos que a pessoa pagou. Pagou em 2021, março de 2021, fevereiro de 2021, janeiro de 2021, ele vem traz para frente, ó, 2019, aí teve as contribuições aqui em 2012, 2011. Então, o valor encontrado, ele usa a média dos valores que a pessoa pagou para o INSS. Tá aqui a média, ó. A pessoa contribuiu com R$ 26.400 para o INSS em todo esse período que ela contribuiu. E aqui, só que foram 26 períodos, então ele vai dividir, vai fazer a média aritmética e achou 1.018. Certo? Como na época o salário mínimo era 1.100, então a pessoa recebeu o salário mínimo. Se digamos que a pessoa tenha trabalhado e não constou na carteira e trabalhou ganhando mais do que o salário mínimo, essa média ela ia subir e a pessoa teria direito a ganhar mais. Então se você não tem, se está errado o valor que está lá constando, você ganhou mais, ou não consta nada, ou consta menos do que você ganhou, você pode comprovar para o INSS quanto que você ganhou, para fazer o INSS corrigir essa diferença que você deixou de receber na sua aposentadoria, né? Você vai receber os últimos 5 anos e o resto da vida a partir da decisão do juiz, se for assim decidido favoravelmente a você, né? Ou através também do pedido administrativo no próprio INSS, caso ele reconheça que houve erro, e aí ele vai te dar esse benefício com essa diferença. Mas ele vai te dar o benefício a partir da data que você comprovou a diferença do valor da contribuição, o erro, né? Você deveria fazer isso na aposentadoria, mas caso você não tenha feito, você faça depois, você vai ter direito a partir da data que você comprovou para o INSS, que você deu entrada no pedido no INSS, mostrando que estava errado o valor que você tinha recebido mais. E isso é muito comum, principalmente as contribuições mais antigas, né, desde 94, 95, 96, é muito comum. Tinha empresa que não informava, era maior bagunça, então a gente vê sempre pessoas conseguindo esse tipo de revisão na justiça. Isso pode aumentar o benefício 20, 30%. Já vi casos de pessoas que receberam 30 mil, 40 mil reais de atrasados só por fazer essa correção do tempo de contribuição dela e também do valor das remunerações que tinha no CNIS. Dados inconsistentes, aqui sempre acontece, na verdade isso aqui complementa o que eu tinha falado lá acima. Se a pessoa não consta o tempo normal de trabalho e também não consta o valor que ela pagou corretinho,
vai dar uma consistência, vai dar um erro, o INSS vai sempre considerar o valor menor e você vai ser prejudicado. Tempo especial. Tempo especial até a reforma da Previdência, até 2019, ele era considerado um tempo que ou você podia usar todo para aposentar como especial, caso você tivesse cumprido o requisito mínimo, ou você podia converter ele para virar tempo comum. Por exemplo, você trabalhasse numa profissão que precisava de 25 anos para aposentar, homem, e aí você não trabalhava os 25 anos, trabalhava só 10. Esse tempo ele ia ser convertido para tempo comum, e aí os seus 10 anos, caso você fosse homem, virariam 14 anos de trabalho. Mas você só tinha trabalhado 10, mas por ser sempre tempo especial, você conseguiu converter e aumentar o seu tempo de contribuição. E o que é que isso impacta? Impacta no cálculo do benefício, porque o cálculo do benefício ele leva em consideração também o seu tempo de contribuição. Então, quanto mais você contribui, mais você aumenta o valor do seu benefício. Se você contribui menos, você diminui o valor. Então, você se aposentar com 35 anos, que era o exigido na época da reforma, é uma coisa. Você se aposentar com 38 anos é outra. Seu benefício aumenta, porque você vai ter mais 3 anos de trabalho. Ainda que não tenha sido trabalho real, é um trabalho fictício, porque você tinha tempo especial, mas você não tinha trabalhado aquele período todo, só que você não se aposentou com aposentadoria especial. Então o governo falava assim, já que você se submeteu a um trabalho insalubre, uma condição insalubre de trabalho, eu vou te dar esse benefício de aumentar um pouquinho o seu tempo, para você poder ou aposentar mais cedo, ou aposentar com um valor maior quando você quiser se aposentar. E isso aqui é muito comum. Antes de 95 não era obrigado a ter o PPP, que é um documento que mostra as atividades insalubres e mostra o que o profissional passava naquela atividade. Então, por exemplo, ele diz lá se tem ruído, se tinha líquido inflamável, se tinha contato com material biológico. E aí, antes de 95, o INSS não reconhece, mas a lei fala que tem que reconhecer. Na justiça, a pessoa já consegue converter isso daí. Então, suponhamos, você foi motorista de ônibus de 90 a 95. O INSS não reconhece, se você não tiver o PPP. Ainda com o PPP não reconhece, muitas vezes. Então, se você trabalhou esse período, tem lá na carteira de trabalho lá anotado motorista de ônibus, motorista de caminhão. Esse período ele pode ser usado para aumentar seu tempo de contribuição. Então, suponhamos que você tenha aposentado com 35 anos, mas tenha tido esse período de trabalho. Você vai conseguir aumentar de 35 anos para 38, suponhamos. Seu benefício vai aumentar, porque o tempo de contribuição ele é utilizado para fazer o cálculo do benefício. Então, você tem que correr atrás disso daí. E um advogado especialista em direito previdenciário ele pode analisar a sua aposentadoria e ver se você tinha direito a algum período de tempo especial e não foi reconhecido. Também você pode ter juntado o PPP, o que acontece muito. A pessoa junta o PPP, o INSS não reconhece, porém concede aposentadoria. Concede aposentadoria porque ela já tinha tempo mesmo, e independentemente de reconhecer o PPP ou não. Só que se você reconhecer esse PPP, esse tempo especial, você vai aumentar mais ainda o valor do seu benefício. E aí eu já vi casos da pessoa aumentar R$500 o valor do benefício. Imagina, o resto da vida ainda receber os atrasados só por ter esse tempo de trabalho especial reconhecido. Erro do auxílio-doença. O que o INSS faz? A pessoa recebe o auxílio-doença, tem que ser considerado como valor que a pessoa contribui para o INSS. Porque está aqui, ó, carta de concessão. Olha o que fala aqui, ó. A média do salário de contribuição. A média do salário de benefício do auxílio-doença ou da aposentadoria, do auxílio por incapacidade temporária é esse daqui, ó, 91%. Por quê? 91% da média. Então, por quê? A pessoa ela tem que contribuir todo mês quando ela está trabalhando para o INSS, ela tem que contribuir para o INSS todo mês. Quando ela recebe o benefício de auxílio-doença, ela para de contribuir e começa a receber. O que o governo fez? Falou, ó, a partir de agora você vai pagar 9% para mim, porque você está recebendo o benefício e você não está pagando, tá? Você não está trabalhando. Que é esse coeficiente aqui, 91%. A pessoa recebe 91% e o governo fica com 9%. Esse 9% é para ajudar no pagamento do seu benefício, já que você não está trabalhando, está recebendo. O governo quer continuar recebendo. Então, isso aqui é para ele dizer assim, esse período que você está de auxílio-doença, eu vou considerar como se você estivesse pagando, porque você está me dando 9% do seu benefício, que você poderia ter direito. Então, suponhamos que
Nesse caso aqui é uma questão de salário mínimo, não vai fazer diferença. O mínimo é o salário mínimo. Mas suponhamos que a média da pessoa desse R$2.000, ela ia receber 1.820 e ia estar pagando para o governo R$180. Esses R$180 é para você se aposentar, para ajudar é a contribuição para você se aposentar. Então, quando você vai fazer o pedido de aposentadoria, tem que constar que nesse período tal de auxílio-doença você contribuiu e tem que constar o valor que você recebeu do auxílio-doença, porque isso vai fazer diferença no cálculo. A gente vê aqui direto pessoas que estão aposentadas, que tem aquela lacuna, digamos, 6 meses não recebeu nada, está considerado lá como zero o valor do benefício, mas a pessoa estava em auxílio-doença. Tem que constar no CNIS o valor do auxílio-doença, porque na hora do cálculo esse valor vai aumentar a sua média, você contribuiu mais. Se você recebeu salário mínimo, não vai fazer diferença, mas se você recebeu mais do que salário mínimo, vai fazer diferença, porque vai puxar para cima o seu valor. Então você tem que analisar com atenção o seu CNIS para ver se isso consta lá. Outro fato aqui são as ações trabalhistas. A pessoa pode entrar com ação trabalhista pedindo para reconhecer um período de trabalho onde ela não ganhava salário mínimo, ganhava 2 salários mínimos. Aí tá ok, o juiz concedeu. A pessoa tem que comprovar para o INSS agora que eu não recebi só um salário mínimo, eu recebia 2, porque o valor que você recebe mensalmente vai fazer diferença na sua aposentadoria, já que o valor da sua aposentadoria é a média do que você recebeu desde 94, de julho de 94 até a data que você se aposentou. Então a ação trabalhista ela vai aumentar seu benefício. Outra situação é incluir tempo de serviço militar. Então a gente vê antigamente, na década de 80, 90, a pessoa trabalhava, não era descontada a contribuição, ou não era repassada, ou a bagunça era tanto que o INSS não sabia, não recebia. Você pode pegar uma certidão que você trabalhou, você serviu o exército 7 meses, 8 meses, e você pode levar para o INSS para ele considerar aquele vínculo ali e aumentar seu tempo de contribuição. Aumentando o tempo de contribuição, você aumenta o valor do benefício. E aumentando o valor que você recebia mensalmente do INSS, você também aumenta o valor do benefício, porque ele é proporcional, né? Quanto mais tempo, melhor para você. Erro na média dos 80% maior salário de contribuição. Bom, isso aqui já é uma coisa mais antiga. Antes da reforma da Previdência, o governo dizia que o cálculo do seu benefício tinha que ser a média do que você pagou, 80% da média. Então, suponhamos que você contribuiu com 10 anos para o INSS e você recebeu lá um benefício de auxílio-doença. O governo mandava considerar só 8 anos. Por quê? 8 anos você pagou um pouco a mais e aí depois você teve um trabalho que pagava um pouco menos, você recebia menos. Para não te prejudicar, a gente dava esse benefício de falar, só vou considerar esses 8 anos aqui e esses 2 anos aqui eu vou excluir. Os 2 anos menores que você tinha eu vou excluir, os 20% menores eu vou excluir. Com a reforma da Previdência de 2019 acabou. Ele falou, agora é tudo 100%. O que você pagou vai fazer diferença. Então se você trabalhou ganhando R$5.000, vai melhorar seu benefício. Mas teve ali um período de 1 ano, 2 anos que você trabalhou ganhando salário mínimo. Vai entrar no cálculo também, vai puxar para baixo, porque é a média de todos os períodos que você contribuiu. Então antes você podia excluir esse período, falar, não quero esse aqui não, porque esse aqui é um período mais baixo que eu paguei menos, eu quero só um período maior. E agora acabou, depois da reforma acabou. Então se você se aposentou depois da reforma, você já não viu esse benefício. O que pode ter acontecido? Se você tinha direito de se aposentar antes da reforma, ou tinha preenchido os requisitos para entrar em alguma outra regra de transição, você pode ser que esteja recebendo menos do que você poderia receber caso você tivesse feito, por exemplo, o reconhecimento do tempo especial, que é uma situação, ou que você tivesse feito o reconhecimento de tempo de trabalho que não estava constando no CNIS. Tudo isso aí vai alterar. Então você tem que analisar para ver se você tem direito a conseguir essa revisão de benefício. E por último, o reconhecimento de tempo rural. Você pode conseguir o tempo rural, você pode reconhecer esse tempo rural no seu benefício, contudo, é difícil provar, né? Você tem que ser uma pessoa que trabalhou, que tem documentos, e para conseguir comprovar que você em algum momento da sua vida teve tempo de trabalho rural. Porque o trabalho rural ele não vai para o CNIS, porque ele não fica comprovado lá. O INSS não sabe, a pessoa trabalhou como rural no campo, mas não é enviada nenhuma informação. E aí como é que o INSS consegue falar assim, vou considerar que você trabalhou 1 ano ou 2 no campo aqui, mesmo sem ter informação. Então o que você vai ter que provar é documentação do seu pai e da sua mãe, se é aposentado rural, tinha terra,
você trabalhou lá na roça com eles, você ajudou, esse período você consegue usar. Mas aí você tem que comprovar que eles eram rurais, porque o pai e a mãe sendo rural e o filho menor de idade, esse período aproveita para o filho. E aí você vai falar, ó, eu trabalhava lá com meus pais, porque é o normal acontecer quando o pai e a mãe trabalham na zona rural, o filho também ajuda de alguma forma na zona rural. Então dessa maneira você consegue reconhecer até 5, 6 anos, o que vai ajudar na tua aposentadoria. Mas só presta você reconhecer se for período anterior a 94, porque antes de 94 o valor que você contribuiu, que vai ser considerado como salário mínimo, não vai entrar no cálculo, só vai entrar o tempo. Aí vai aumentar seu tempo para aposentar, você vai conseguir ou aposentar antes ou melhorar seu benefício caso você queira aposentar depois ou já tenha se aposentado. Então você tem que analisar direitinho sua documentação para você conseguir obter esses benefícios aqui. E é muito comum, se você é aposentado, dê uma olhadinha no seu processo administrativo, dê uma olhadinha no seu CNIS. Se você não quer fazer isso, procure um advogado de confiança, peça para dar uma analisada para ver se você tem o tempo especial ou não. E se você tem direito a melhorar seu benefício ou não, por qualquer regra, qualquer uma dessas regras aqui que eu citei. Mas a probabilidade é muito grande, considerando que a gente vê aí, tem muita gente que tem direito e não sabe, ou às vezes não consegue analisar se tem o direito realmente. Então você tem que ter uma ajuda especializada de um advogado para poder te mostrar se é possível ou não. Então é isso, o vídeo acho que ficou um pouco longo, mas ficou bem explicativo. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.